Olá, eu sou Juca Kifuri e vou conversar hoje com o professor Laércio Elias Pereira. Quem é o professor Laércio Elias Pereira? Eu gosto do Carlito Maia, né? Um sujeito que veio para a vida a passeio e não a negócio. E trabalha muito porque é divertido. Eu nasci em São Caetano, passei a infância jogando bola, sendo escoteiro no clube da GM. Fiz Senai, como muita gente em São Caetano, fui ferramenteiro. Tive ótimos professores de educação física, tanto no ginásio como no Senai. A minha geração foi fazer sociologia na USP. E durante o vestibular de sociologia, eu soube que existia o curso de educação física superior. Eu me encantei pela possibilidade de ser professor de educação física. Até hoje estou encantado com isso, 40 anos depois. Você andou dando aulas por aí, não? Em muitos lugares, né? Em muitos lugares. Eu moro atualmente em Maceió, minha 34ª casa. 34ª casa, Laércio. Dá uma ideia para o nosso fã do esporte por onde você já passou, sem que tenha que, evidentemente, falar de todos os lugares, até porque a gente ficaria aqui dias contando a sua experiência como professor. No começo da década de 70, a minha geração saiu de mochila, né? Daí eu fui voluntário dos Jogos Olímpicos de Munique e voltei para fazer a Revolução, né? Uhum. E fui para o Maranhão, que estava começando. Fiquei bastante tempo no Maranhão, fui 3 vezes morar no Maranhão, ajudei a criar o curso de Educação Física. E eu era técnico de handebol da General Motors, da Seleção Paulista. 3 jogadores foram comigo para o Maranhão e ajudaram, hoje são professores universitários e tudo. O Maranhão foi campeão brasileiro de handebol várias vezes, inclusive depois que eu saí. Eu acho que foi um trabalho interessante. O Alberto Rigolo, da Seleção Brasileira, era um dos atletas da GM que iria, não deu certo a viagem. Eu acho que os que foram para o Maranhão foram prejudicados porque não puderam ser convocados para as seleções. Mas tem um bom trabalho, eu acho que foi interessante. Morei em Brasília, trabalhei no Ministério da Educação. Quando o primeiro civil foi secretário de Esportes, Bruno Silveira, daí eu fui, né, o filho do socialista mais preso do Brasil, então fui trabalhar com ele há um tempo, foi muito interessante. Bruno Silveira, infelizmente falecido, faz o quê? 2 anos que o Bruno morreu, né? E que é pai, né, deste bem-sucedido cineasta. Agora está me fugindo o nome dele, mas já veio. O Breno Silveira. O Breno Silveira é filho do Bruno, isso. Exatamente. Ele é uma figura excepcional, né? Sem dúvida. Um grande mestre, né? Sem dúvida. A gente tinha a ideia de que seria criado o Ministério do Esporte na época do Bruno, né? Ele era uma pessoa que vinha da pesquisa, tinha experiência no Flamengo. E aí, te atalhando, Laércio, a gente já volta mais para a tua história de vida, exatamente que é uma coisa que eu tenho curiosidade em te ouvir, e principalmente de permitir que o fã do esporte, sem nenhuma demagogia, beba da tua sabedoria, da tua visão de mundo. Em certo aspecto, nós tivemos um momento na história recente do Brasil em que a gente acreditava que a gente ia ter uma volta da cabeça do esporte para a questão da inclusão, para a questão da massificação, enfim, né, da democratização do acesso. E parece, o que tudo indica, que apesar de ter estado tão próximos disso, isso perdeu-se. Esvaiu-se entre os nossos dedos e não vai ser a nossa geração que vai ver isso. Como é que você lida? Porque é diferente. Eu sou jornalista, estou aí, dando estilingado e tal. O Laércio é um militante da causa da educação física, assim pensada. Tem uma farta produção intelectual. É exemplo para uma grande parte dos pensadores da educação física. Dirige aí uma lista de... Já vamos parar disso. Mas eu queria que você tocasse um pouco nisso. Quer dizer, como é que você olha com desalento, você olha ainda com força de continuar a luta? Como é que você olha? Desalento não, né? Não. Desalento não. Tem uma frase boa que eu gosto do Juscelino Kubitschek, né? Do otimista, né? Que o otimista pode estar errado, mas o pessimista começa errado. Então, eu sou otimista. Nessa época da Nova República, eu já achava que ia acontecer isso. A gente trabalhava muito e andou muito naquela época, né? Recém-ditadura.
eu achava que ia ser aquela época. E a nova chance seria agora também, e não foi. Eu acho que nós não temos quadros, já era esse o problema, né? Nós não temos quadros. Eu lembro que já, agora estou falando da Nova República, a gente fazia, era educação física, né? A gente viu que a odontologia teria um quadro no Ministério, tinha 15 pessoas para avançar a odontologia no Brasil. O Bruno Silveira falou com o ministro, Marco Maciel, falou, faz para a educação física que precisa. E o Marco Maciel falou, traz 15 pessoas. Nós não tivemos 15 pessoas, não tinha 15 pessoas discutindo o Brasil, preparados para sair, ou estavam enroscados em universidades ou na secretaria, então não tinha gente disposta para trabalhar o Brasil. E isso só se agravou, né? Não tem quadros, não temos quadros. Mesmo o Ministério não tem quadros, não é só dinheiro, não. Nossa pobreza é realmente generalizada, nós não temos gente para fazer. Tem o Nicoleles, que a gente gosta, fazendo a educação lá em Natal, bem, tem essas pessoas, mas são raros, né? E no esporte a gente não tem muita sorte. Mas, quando eu olho, por exemplo, eu nunca vou me esquecer, eu quero até dividir com o fã do esporte, um dia eu fui participar de um debate na Unicamp, com todas as minhas certezas ortodoxas, fiz lá uma colocação qualquer, lá no fundo levantou alguém, falou, interessante, te acompanha, então, mas não é bem assim. E pá. E ele ia falando e a minha cabeça ia abrindo e ao mesmo tempo me dava conta dizendo, eu vim falar de corda em casa de enforcado, só que os enforcados conhecem muito mais a corda do que eu. Quem levantou a mão foi ele. Né? Me deu uma aula em 3 minutos para eu repensar o que eu estava dizendo. E eu tenho eu tenho razoavelmente, Laércio, essa experiência de ir às escolas de educação física e esporte e tal, e ver que tem uma garotada, e os professores, garotos nessa altura da nossa perspectiva, que elaboram bem a questão das necessidades brasileiras. Por que essa gente não pega esse touro à unha? Qual é a dificuldade que aparece nessa área? Falta cupim. Falta cupim. Né? Massa crítica, como o Isaías Hall gosta de dizer. Se você já deve ter usado a analogia, se você tiver um cupim, ele morre, 2 morrem, a partir de 12 ou 13 eles formam. Isso. Nós não temos cupim em número suficiente. Se você falar em economia, você fala a Unicamp, o pessoal da FIP, o pessoal da Unicamp, da USP, da Católica. Você não tem um centro, mesmo de alta tecnologia, como o Unicamp, e USP, pensando o Brasil. Eles estão muito específicos na área. A educação física abriu muito para fisiologia, biomecânica, e acabou não tendo esses núcleos de pensar o Brasil. Hoje não tem isso. A pessoa pensou em educação física escolar, ou a fisiologia, ou a atividade física, mas de política, o Lino está tentando isso na Unicamp. O professor Lino Castellani, que já esteve aqui, né? Mas quer dizer, você além da gente não ter cupim, como é que você, a questão da escola do pensamento da formação esportiva no Brasil, ela é uma escola, digamos, conservadora, ela é uma escola reacionária, sem confundir ser conservador com ser reacionário. Ela é uma escola de centro, ela é liberal. Como é que você olha para o pensamento da educação no Brasil? Eu acho que tem muita gente pensando bem, o pessoal que andou, que se entusiasmou pela antropologia, pela economia, mas não deu liga com o pessoal que vinha da técnica. Em qualquer lugar do Brasil que você vá, nas 800 escolas, tem o grupo, eu recém vim de Sergipe, né? Conversando com o pessoal do Errara Humanas, que a gente diz, o pessoal da Errara Humanas tinha um encontro, e eu falei, cadê a nossa turma? Não, tem um encontro de saúde, e eles não vêm, vai ser o mês que vem, 15 dias depois. E depois eu escrevi de novo, falei, como foi o encontro de saúde? Nós não fomos no encontro de saúde. Isso agora, mês passado. Então, é isso que acontece, não tem essa liga para trabalhar isso. A gente teve, por exemplo, com um cargo altamente importante no CND, o professor Manuel Tubino, né? Também recentemente falecido, infelizmente, que deixou como legado aí uma enciclopédia do esporte, que em breve será chamado, pega aí o Tubino, como a gente fala, pega o Aurélio, pega o Ais, nós vamos pegar o Tubino. Eu quero que você trate da influência do Tubino no próximo bloco, Laércio.
Porque, pelo que eu percebo, nas discussões mais aprofundadas, na área mais filosófica da educação física, embora todos reconheçam a importância dele, o Tubino seria um claro exemplo, digamos, de um pensamento mais conservador no que diz respeito ao desenvolvimento da educação física. Não da extrema, né, mas conservador. E no desenvolvimento disso, da universidade, tem muita vaidade envolvida. Você mesmo teve várias lutas em que a universidade não apareceu para fazer junto com você. Sem dúvida. E o Tubino, nessa época do Bruno, ele era o presidente do CND, né, e ele lutava contra a máfia do futebol e tudo isso. E a universidade, por ele ser conservador, olhava de longe. Ninguém entrou no barco, na trincheira dele. Deviam ter entrado, né? Sobre isso falaremos no próximo bloco.